Tela Cheia Filmes. O silêncio que precede a tempestade não é apenas a ausência de som, é o peso sufocante de uma atmosfera que sabe que o sangue está prestes a ser derramado. No norte do México, onde a terra cinzenta se confunde com o horizonte infinito e o sol parece punir a própria existência da humanidade, a noite não traz alívio, ela traz a escuridão que esconde os monstros. É sob este manto de poeira, calor residual e desespero que iniciamos nossa jornada. Bem-vindos a uma análise minuciosa, cena por cena, de um dos thrillers psicológicos mais sufocantes do cinema contemporâneo, A Captura. Um filme que não apenas narra a sobrevivência, mas disseca a anatomia do medo, da corrupção e da inevitabilidade do destino quando se cruza a linha de um império construído sobre ossos. Para compreender a magnitude desta história, precisamos primeiro mergulhar no cenário que a consome. Não estamos falando apenas de uma estrada deserta, mas da infame rodovia estadual 40, uma artéria de asfalto rachado que rasga o deserto de Sonora, um território onde a lei do governo é uma vaga lembrança e a lei do cartel é uma sentença diária. O ar é espesso, carregado com um cheiro de diesel queimado, vegetação seca e a estática de um rádio policial que insiste em chiar, transmitindo apenas silêncio ou sussurros incompreensíveis. É aqui que encontramos a nossa fita de isolamento moral. O crepúsculo já se foi, deixando para trás um céu de um azul escuro quase sobrenatural, manchado pelas luzes distantes de refinarias clandestinas e poeira em suspensão, dentro de uma viatura Ford Crown Victoria, modelo antigo, cuja suspensão geme a cada irregularidade da pista. E estão os nossos dois protagonistas. Este veículo, desgastado pelo tempo e negligenciado pelo Estado, é uma metáfora perfeita para a própria polícia local. Uma estrutura falida, mantida de pé apenas por teimosia e remendos improvisados. O painel da viatura emite uma luz esverdeada e fraca, iluminando parcialmente os rostos de dois homens que representam as duas faces da mesma moeda trágica. Ao volante está Mateu Santana. Mateu não é apenas um policial veterano. Ele é um monumento vivo à sobrevivência em um território hostil. Seus olhos profundos e rodeados por olheiras escuras carregam o peso de 20 anos de concessões morais. Ele tem o cabelo grisalho cortado rente, a pele curtida pelo sol implacável do deserto e as mãos calejadas que seguram o volante com uma firmeza quase desesperada. Mateu não fita a estrada com a esperança de quem patrulha, mas com a desconfiança de quem sabe que cada sombra pode ocultar um fuzil de assalto. Ele conhece cada curva, cada rancho abandonado e, mais importante, conhece as regras não escritas da fronteira. A regra número 1 é simples: você não vê o que não deve ver e você não para onde não deve parar. Ele está a exatamente 3 horas de encerrar seu último turno antes de uma aposentadoria forçada, um descanso que ele sabe ser um milagre por si só. Há uma tensão silenciosa em seus ombros, como se ele estivesse carregando uma ogiva prestes a detonar. Ele quer apenas que os ponteiros do relógio girem mais rápido. Ele quer apenas voltar para casa, para uma esposa que já não o reconhece e para uma vida que ele esqueceu como viver. No banco do passageiro está Santiago Ortiz. Santiago é o oposto de Mateu. Ele é jovem, com 20 e poucos anos, o uniforme ainda mantém um vinco visível e seu distintivo brilha sob a luz do painel, livre dos arranhões que obscurecem o de seu parceiro. Seus olhos são rápidos, ansiosos, cheios de uma energia nervosa que Mateu aprendeu a reprimir há décadas. Santiago ainda acredita na justiça, ou pelo menos no conceito dela que lhe foi ensinado na academia de polícia na cidade do México, antes de ser transferido para este purgatório. Ele ajusta constantemente o coldre de sua pistola de serviço, um gesto inconsciente que revela seu despreparo psicológico para a violência real. Ele está suando, não apenas pelo calor sufocante que o ar-condicionado quebrado da viatura falha em combater, mas pela claustrofobia de estar preso em um veículo com um homem que ele respeita, mas cuja apatia moral o assusta. O diálogo entre os dois começa não com palavras de
camaradagem, mas com o som do fósforo riscado por Mateu. Ele acende um cigarro barato, a fumaça cinzenta subindo e se misturando à luz do painel. Santiago tosse discretamente, um protesto silencioso que Mateu ignora deliberadamente. Mateu quebra o silêncio com uma voz rouca, cansada, que parece vir do fundo do peito. Ele pergunta a Santiago por que um jovem com boas notas na academia aceitaria um posto na fronteira. A pergunta não é por curiosidade, é um teste de realidade. Santiago olha pela janela, observando os cactos gigantes que passam como silhuetas fantasmagóricas contra o céu estrelado. Ele responde que queria fazer a diferença, que alguém precisa proteger as pessoas que não têm voz. Mateu solta uma risada curta, seca, desprovida de qualquer humor. Ele diz a Santiago que, nesta estrada, as únicas pessoas sem voz são as que estão enterradas a 2 metros sob a areia e que a única diferença que ele vai fazer aqui é decidir se seu corpo será encontrado antes ou depois de os coiotes o limparem até os ossos. A dureza das palavras de Mateu não é crueldade gratuita. É uma tentativa desesperada de vacinar o jovem parceiro contra o vírus da esperança, que na fronteira é sempre fatal. Santiago tenta defender sua posição, argumentando que se todos pensassem como Mateu, os cartéis já teriam tomado tudo. Mateu se inclina ligeiramente para a frente, os olhos fixos na estrada vazia à frente, e responde com uma lucidez avassaladora. Eles já tomaram tudo, Santiago. Nós só estamos aqui para garantir que eles não façam muita bagunça enquanto usam o que é deles. Este embate filosófico e psicológico estabelece a base da tensão que guiará todo o filme. Não se trata apenas de uma luta física pela sobrevivência, mas de um confronto entre o idealismo ingênuo e o niilismo de sobrevivência. De repente, a atmosfera dentro do carro muda drasticamente. A estática do rádio cessa por um segundo, substituída por uma transmissão de voz truncada, quase um sussurro de pânico que é rapidamente cortado. O silêncio que se segue é mais denso do que antes. Mateu desacelera a viatura. Sua postura muda instantaneamente. O veterano cansado desaparece, substituído pelo predador atento. Ele desliga os faróis altos, deixando apenas as luzes de posição iluminarem o asfalto. A cerca de 500 metros de distância, à beira da rodovia, sob a sombra de um viaduto de concreto abandonado e pichado, há um veículo parado. Não é um carro comum de camponeses ou viajantes perdidos. É uma SUV preta, blindada, de última geração, com as portas do motorista e do passageiro escancaradas. As luzes de emergência piscam de forma intermitentes, projetando sombras rítmicas e laranjas contra as colunas de concreto, parecendo os batimentos cardíacos agonizantes de uma fera ferida. Santiago se inclina para frente, a mão instintivamente repousando sobre a coronha de sua arma. Ele sugere que verifiquem que pode ser um acidente ou um veículo abandonado. Mateu, no entanto, sente o perigo em cada poro de sua pele. Ele sabe que uma SUV daquele calibre, naquele local, àquela hora da noite, pertence a apenas uma entidade, o Cartel de Sinal de Fogo, liderado pelo homem cujo nome ninguém pronuncia em voz alta, o implacável Dom Aurélio, conhecido simplesmente como El Patrón. Dom Aurélio não é apenas um chefe de cartel, ele é uma força da natureza, uma lenda urbana que se materializa em violência extrema. Ele é conhecido por sua sofisticação sádica e por uma rede de informantes que torna qualquer tentativa de oposição um ato de suicídio. A mera possibilidade de que aquele veículo esteja ligado a ele faz o sangue de Mateu congelar. Mateu diz a Santiago, em um sussurro imperativo, para manter a cabeça baixa e não tocar em nada. Ele engata a marcha ré lentamente, na esperança de dar meia volta e ignorar a cena, de fingir que nunca estiveram ali, de deixar que o deserto consuma o que quer que tenha acontecido sob aquele viaduto. Mas o destino, como sabemos, é um autor sádico. Antes que Mateu possa completar a manobra, o farol de busca da viatura capta um reflexo metálico no chão.
a poucos metros da SUV. É uma poça de líquido escuro que brilha sob a luz fraca. Não é óleo, é sangue fresco, que ainda escorre ativamente do interior do veículo para o cascalho da estrada. E então, do banco traseiro da SUV, uma figura se arrasta para fora, caindo pesadamente no chão. É um homem vestido com roupas civis rasgadas, coberto de poeira e sangue. Ele levanta uma das mãos em direção à viatura, um gesto de súplica mudo. Antes de desabar no asfalto, Santiago, movido pelo instinto impetuoso de salvar uma vida, abre a porta da viatura antes que Mateu possa impedi-lo. O som da porta se abrindo e o grito de advertência sussurrado de Mateu ecoam no vazio da noite, selando o destino de ambos. Eles cruzaram a linha. Eles viram o que não deveriam ver. E as últimas horas de seu turno acabam de se transformar em uma contagem regressiva para a morte. O clique metálico da maçaneta da viatura ecoa no silêncio sepulcral daquela estrada esquecida, soando como o disparo de uma arma de fogo na mente de Mateu. Quando a porta se abre, o ar gélido e úmido da madrugada invade o habitáculo aquecido, trazendo consigo o cheiro de terra molhada, fumaça e o odor inconfundível do medo. Santiago não hesita. Seus pés atingem o asfalto úmido com uma determinação cega, um impulso quase religioso de salvação que ignora o abismo que se abre sob seus pés. Mateu estende a mão direita, os dedos arranhando o vazio, tentando agarrar a farda do parceiro, mas tudo que consegue capturar é o vácuo de uma decisão irrevogável. Ele pragueja em um sussurro rouco, a garganta seca pela adrenalina que agora corre como veneno em suas veias. Santiago caminha em direção ao feixe de luz fraco e trêmulo da lanterna que jaz caída no chão, ao lado do corpo que se contorce na penumbra. Cada passo do jovem policial é uma batida de martelo no próprio destino. A poucos metros dali, a figura caída começa a ganhar contornos mais nítidos através da neblina espessa. Não é apenas um civil ferido, é uma mulher. Suas roupas estão rasgadas, cobertas de lama e sangue escuro que brilha sob a luz fraca. Ela aperta contra o peito uma pasta de couro surrada, como se aquele objeto fosse mais vital do que o próprio ar que ela tenta sofregamente puxar para os pulmões colapsados. Quando Santiago se ajoelha ao seu lado, o mundo parece desacelerar. O rosto da mulher é uma máscara de hematomas e terror absoluto. Os olhos dela, arregalados e injetados de sangue, fixam-se no distintivo no peito de Santiago, mas ela não reage com alívio. O que se desenha em suas feições é um horror ainda mais profundo, uma constatação de que o fim chegou. Ela tenta se arrastar para trás, os calcanhares cavando a terra mole do acostamento, soltando um gemido sufocado que rasga a noite. Santiago ergue as mãos em um gesto universal de paz, tentando modular sua voz para transmitir uma calma que ele próprio já não possui. Ele pede que ela se acalme, que eles estão ali para ajudar, que são a polícia. É nesse instante que a mulher, com a voz embargada pelo sangue e pelo desespero, pronuncia as palavras que mudam tudo. Ela não pede socorro médico. Ela não chora de dor. Ela apenas sussurra com uma lucidez aterradora, que foram os próprios policiais que a colocaram naquela situação. Ela aponta para a estrada escura atrás deles, de onde vieram, e diz que o comandante da divisão deles é quem assinou sua sentença de morte. A pasta que ela carrega contém as provas de um esquema de desvio de verbas, suborno e execuções sumárias que envolve não apenas a cúpula da Polícia Metropolitana, mas também figuras proeminentes do judiciário e do governo estadual. Ela é Helena Vence, auditora-chefe do estado que havia desaparecido misteriosamente há 3 dias. Dentro da viatura, Mateu observa a cena pelo retrovisor, a respiração curta, a mão esquerda espalmada contra o volante, enquanto a direita repousa, trêmula, sobre o coldre de sua pistola de serviço. A paranoia, que sempre foi sua maior aliada para sobreviver nas ruas, agora se transforma em um monstro que devora sua sanidade.
Ele sabe o que aquela hesitação significa. Ele sabe que a presença daquela mulher ali, viva, é uma anomalia que o sistema não vai tolerar. E, mais do que tudo, ele sabe que a viatura deles está equipada com um rastreador GPS ativo e que o silêncio do rádio, que há minutos não emite qualquer chiado ou instrução da central, não é um acidente. É um isolamento deliberado. Eles foram deixados no escuro para que o serviço pudesse ser feito sem testemunhas de farda. De repente, a escuridão ao redor deles é cortada por 2 feixes de luz branca, fria e intensa. Faróis de xenônio surgem no topo da colina, rasgando a névoa com a violência de uma lâmina. Não há sirenes, não há sinais de alerta. Apenas o rugido grave de um motor de alta potência que se aproxima com velocidade predatória. Mateus sente o estômago despencar. O pânico de Santiago é visível mesmo à distância. O jovem policial se ergue rapidamente, olhando de volta para a viatura e depois para os faróis que se aproximam rapidamente. Mateus toma uma decisão nascida do desespero e da lealdade distorcida que une 2 parceiros de patrulha. Ele engata a marcha ré, faz os pneus cantarem no asfalto úmido e posiciona a viatura de lado, criando uma barreira improvisada entre Santiago, a mulher e a ameaça que avança. Ele abre a porta do motorista e grita, sua voz ecoando de forma violenta e autoritária sobre o barulho do motor, ordenando que Santiago coloque a mulher no banco de trás imediatamente. Santiago, paralisado por um segundo pelo peso da revelação de Helena e pela iminência do perigo, reage por puro instinto. Ele passa o braço pelos ombros de Helena, levantando-a do chão. Ela solta um grito de dor excruciante quando sua perna fraturada cede, mas Santiago a segura com firmeza, arrastando-a para a segurança relativa do banco traseiro da viatura. O cheiro de sangue e suor frio agora contamina o interior do veículo. Santiago entra logo em seguida, batendo a porta traseira com força. Antes mesmo que a porta seja travada, o para-brisa traseiro da viatura explode em uma chuva de estilhaços brilhantes. O som seco e abafado de disparos com um silenciador ecoa na noite. Os atacantes não estão ali para fazer perguntas ou oferecer subornos. Eles vieram para eliminar qualquer vestígio de dissidência. Mateus acelera, o motor da viatura rugindo em protesto, enquanto ele manobra o veículo em uma curva fechada, jogando a traseira na lama antes de encontrar tração no asfalto e disparar na direção oposta, adentrando a escuridão da floresta que margeia a estrada secundária. O interior da viatura transforma-se em uma panela de pressão psicológica. O vento frio da noite entra pelo vidro traseiro estilhaçado, chicoteando os cabelos de Santiago e Helena, misturando-se com os gritos de dor da mulher e a respiração ofegante de Mateus ao volante. Santiago tenta estancar o sangramento na perna de Helena com seu próprio torniquete de emergência, enquanto seus olhos, antes cheios de idealismo, agora refletem apenas o abismo da desilusão. Ele olha para o painel da viatura. O rádio de bordo, antes silencioso, começa a emitir um chiado estático. Uma voz fria, desprovida de qualquer emoção humana, surge do alto-falante. Não é a operadora habitual do turno da noite. É a voz do próprio comandante da divisão. O coronel Vargas não grita. Ele não faz ameaças explícitas. Sua voz é mansa, quase paternal, o que torna a transmissão ainda mais perturbadora. Ele chama Mateus pelo nome, lembrando dos seus 15 anos de serviço sem manchas, da sua pensão que está prestes a se consolidar, da sua esposa e da sua filha que dormem tranquilas em casa, alheias ao horror que se desenrola naquela estrada. Vargas diz que compreende que houve um terrível mal-entendido, que Santiago é jovem e impetuoso, mas que Mateus é um homem sensato. Ele oferece uma saída. Basta encostar a viatura, entregar a encomenda e o jovem parceiro, e tudo será esquecido. Mateus seria promovido. Sua família estaria segura. E o silêncio seria recompensado com uma vida de conforto. Santiago ouve cada palavra da transmissão, seus olhos fixos na nuca de Mateus. A tensão dentro do carro torna-se física, quase palpável.
A vida de Santiago e de Helena agora depende inteiramente da integridade moral de um homem que passou anos vendo a corrupção corroer o sistema e que sempre escolheu desviar o olhar para proteger a si mesmo. Santiago segura sua arma regulamentar com as mãos trêmulas, olhando para o parceiro pelo retrovisor interno. A desconfiança mútua, a semente da traição, foi plantada pelo inimigo sem que eles precisassem disparar mais um único tiro. Helena, sentindo a oscilação do poder dentro daquele espaço confinado, agarra o braço de Santiago, implorando com os olhos para que ele não a entregue. Ela revela que as provas na pasta não são apenas documentos financeiros, mas contêm a gravação da execução de um promotor de justiça, realizada pelo próprio Coronel Vargas e por um grupo de elite conhecido como os ceifadores, uma milícia formada por policiais ativos e aposentados que operam como o braço armado da organização criminosa que controla o Estado. Se eles a entregarem, nenhum deles sairá vivo daquela noite, pois o sistema não deixa pontas soltas, mesmo as que vestem farda. Mateu continua dirigindo pela estrada sinuosa, os faróis do SUV perseguidor ainda visíveis no retrovisor, aproximando-se de forma inexorável. A mente de Mateu é um turbilhão de cálculos frios e desespero emocional. Ele pensa em sua filha, no cheiro do cabelo dela pela manhã e na promessa que fez a si mesmo de que nunca a deixaria órfã. Mas ele também olha para Santiago, o garoto que ele prometeu proteger quando o pai de Santiago, um antigo policial e amigo de Mateu, faleceu anos atrás. O peso da promessa do passado colide frontalmente com a necessidade de sobrevivência do presente. O rádio estala novamente. A voz de Vargas assume um tom mais sombrio, perdendo a polidez anterior. Ele avisa que o tempo das negociações acabou. Ele dá um ultimato de 3 minutos para que Mateu tome sua decisão, informando que todas as saídas da rodovia foram bloqueadas por barreiras táticas da própria polícia. Eles não são mais agentes da lei em patrulha. Eles são oficialmente fugitivos armados e perigosos acusados de sequestro e traição à pátria. A narrativa já foi escrita nos relatórios oficiais antes mesmo de um desfecho acontecer. Mateu desliga o rádio com um movimento brusco, quebrando o botão de plástico. Ele olha para Santiago pelo retrovisor, a expressão endurecida por uma resolução sombria. Ele diz que há um antigo depósito de carvão desativado a 2 quilômetros dali. Uma estrutura de concreto abandonada que data da época da industrialização da região. É o único lugar onde eles podem tentar criar uma posição defensiva ou encontrar uma rota de fuga a pé pela floresta densa. Mas para chegar lá, eles terão que cruzar uma ponte estreita que provavelmente já está sob observação. A adrenalina atinge o ápice quando a viatura faz uma curva fechada à esquerda, saindo da estrada pavimentada e entrando em um caminho de terra batida que leva ao complexo industrial abandonado. Os galhos das árvores batem contra as laterais do veículo como chicotes, e a poeira levantada pela velocidade dificulta a visibilidade. Atrás deles, os perseguidores aceleram, sabendo que a caça está encurralada. A noite avança implacável e cada batida do coração dos 3 ocupantes daquela viatura é um segundo a menos na contagem regressiva para o confronto final que decidirá não apenas suas vidas, mas o destino de toda a estrutura de poder que governa a cidade nas sombras. A cortina de poeira sufocante, erguida pela velocidade frenética da viatura, transforma a noite em um labirinto de sombras impenetráveis. Os faróis dos perseguidores cortam a escuridão como lâminas de luz cirúrgica, aproximando-se implacavelmente. Dentro do veículo em fuga, o silêncio é uma presença física, quase sólida, interrompido apenas pelo ranger violento da suspensão castigada pelo solo irregular e pelo compasso irregular de 3 respirações agonizantes. No volante, o detetive Marcos mantém os nós dos dedos brancos de tanta força aplicada contra o couro desgastado do volante. Seus olhos, injetados de sangue fixos na estrada de terra que parece não ter fim,
refletem o brilho esverdeado do painel digital. Ao seu lado, Clara aperta contra o peito o pequeno dispositivo de metal que carrega os arquivos encriptados, o segredo que a transformou no alvo mais valioso daquela província corrupta. No banco de trás, o inspetor Jorge, veterano de 1000 batalhas perdidas nas esquinas escuras da cidade, pressiona com as mãos trêmulas um tecido improvisado contra o flanco esquerdo, onde o sangue insiste em jorrar quente e escuro, manchando o estofado cinzento da viatura. A velocidade é um anestésico para o medo, mas o asfalto finalmente termina, dando lugar ao vazio desolador das antigas docas e do complexo siderúrgico abandonado à beira do rio poluído que corta a metrópole. O gigantesco esqueleto de ferro e cimento ergue-se contra o céu sem estrelas como um monumento à decadência industrial. Marcos sabe que a estrada acabou. À frente, o portão de ferro retorcido da velha usina ergue-se como a boca de um monstro esquecido. Com um movimento brusco e preciso, ele joga o peso do carro contra a barreira. O impacto é uma cacofonia de metal retorcido e vidro estilhaçado que ecoa pela noite vazia. A viatura derrapa no chão de concreto liso, coberto por uma camada antiga de óleo e poeira industrial, parando finalmente nas profundezas sombrias do galpão principal. Eles saem do veículo sob a penumbra fria de um teto colossal de vigas expostas. O ar ali dentro cheira a ferrugem, mofo e morte iminente. Jorge cambaleia ao colocar os pés no chão, sua respiração emitindo um som sibilante que denuncia a gravidade de sua lesão interna. Marcos o ampara sob o braço, arrastando o corpo pesado do mentor para trás de uma fileira de contêineres de carga enferrujados. Clara os segue de perto, seus passos rápidos e silenciosos ecoando timidamente na vastidão do espaço. A tensão é palpável, uma eletricidade estática que arrepia os pelos da nuca, som que eles mais temiam finalmente se materializa. O rugido dos motores dos perseguidores cessa do lado de fora do galpão, substituído quase imediatamente pelo bater seco de portadas de veículos de alta cilindrada. Passos táticos, firmes e ritmados, começam a ecoar no chão de concreto. Lanternas acopladas a fuzis de assalto cortam a escuridão com feixes de luz branca, varrendo as sombras como garras de um predador invisível. Não são policiais comuns que cruzam aquele limiar. São os mercenários da milícia corporativa da prefeitura, homens sem rosto e sem piedade, treinados para apagar qualquer vestígio de dissidência. Então, rompendo o silêncio tenso, uma voz ecoa pela acústica catedralesca da usina. Não é a voz áspera de um soldado, mas o tom calmo, educado e terrivelmente familiar do chefe de polícia, Vicente. O homem que Marcos um dia chamou de mestre, o arquiteto da própria engrenagem que agora tenta esmagá-los. Vicente caminha com calma, sua silhueta elegante destacando-se contra a luz da lua, que filtra pelas vidraças quebradas do teto. Ele fala sem pressa, sabendo que tem o controle absoluto do tabuleiro. Ele chama por Marcos, apelando para uma nostalgia vazia, oferecendo um acordo que ambos sabem ser uma sentença de morte disfarçada de clemência. Vicente argumenta que a história sempre é escrita pelos sobreviventes e que a verdade contida no dispositivo de Clara é apenas uma nota de rodapé irrelevante diante da ordem que eles construíram para manter a cidade funcional. Escondido atrás do metal frio do container, Marcos sente o peso da traição esmagar seus ombros. Ele olha para Jorge, cujos olhos começam a perder o brilho da consciência. O velho inspetor, com a voz reduzida a um sussurro rouco, segura a gola da jaqueta de Marcos. É nesse momento de vulnerabilidade extrema que o primeiro golpe psicológico é desferido. Jorge, com lágrimas de dor e arrependimento escorrendo pelo rosto marcado pelo tempo, confessa que não foi o acaso que levou os perseguidores até a rota de fuga deles. Ele revela que, sob a ameaça de ver sua família executada pelas forças de Vicente, ele mesmo havia enviado as coordenadas de satélite da viatura antes de cruzarem a fronteira da cidade. A revelação atinge Marcos com a força de um projétil de artilharia.
O homem em quem ele depositara sua última gota de confiança era, na verdade, a bússola que os guiara diretamente para o abatedouro. Antes que Marcos possa processar a dor dessa revelação, o silêncio de Jorge torna-se absoluto. O velho inspetor expira seu último suspiro, os olhos fixos nas alturas inacessíveis do teto industrial, deixando para trás um vácuo de desespero. Marcos fecha suavemente as pálpebras do amigo que o traiu e o salvou em tantas outras ocasiões, engolindo seco o choro que ameaça travar sua garganta. Ele olha para Clara. Ela não chora. O medo em seus olhos deu lugar a uma determinação fria e desesperada. Ela sabe que não há mais para onde correr. Sabendo que o cerco está se fechando e que os feixes de luz das lanternas estão a poucos metros de sua posição, Marcos toma uma decisão drástica. Ele empurra Clara em direção a uma abertura estreita na base de um antigo forno de fundição, um poço de manutenção escuro que leva aos canais subterrâneos de escoamento da usina. Ele entrega a ela sua própria arma secundária e sussurra que ela deve continuar se movendo, independentemente do que ouvir atrás de si. Clara hesita por um breve segundo, a mão trêmula encontrando a de Marcos em um adeus silencioso, antes de desaparecer na escuridão úmida do túnel. Marcos levanta-se, respirando fundo o ar impregnado de poeira e pólvora. Ele empunha seu fuzil de serviço, sabendo que as próximas frações de segundo definirão o fim de sua jornada. Ele sai de trás do container disparando. O confronto que se segue é uma sinfonia caótica de violência e sobrevivência. O estalar seco dos disparos ecoa pelas paredes de concreto como trovões confinados. Faíscas douradas saltam das colunas de ferro à medida que os projéteis dos milicianos arrancam lascas de metal e tinta descascada. Marcos move-se com uma precisão cirúrgica nascida de anos de treinamento e do puro instinto de preservação. Ele abate o primeiro mercenário com 2 disparos no peito quando este contorna uma pilha de tubulações antigas. Sem parar, ele se joga contra o chão áspero, rolando para trás de uma engrenagem monumental de bronze, enquanto uma rajada de metralhadora estraçalha o local onde ele estava um segundo antes. A dor física começa a cobrar seu preço e um estilhaço de metal rasga a lateral de seu pescoço e um projétil de raspão atinge sua coxa esquerda, fazendo-o mancar enquanto tenta subir as escadas de ferro que levam às passarelas superiores da usina. Ele precisa atrair a atenção de todos para longe do esconderijo de Clara. Do alto da passarela, a 30 metros de altura do chão da fábrica, Marcos tem uma visão panorâmica do inferno que se instalou abaixo. Ele dispara contra um refletor industrial suspenso. O enorme holofote despenca com um estrondo ensurdecedor, esmagando um dos perseguidores e mergulhando metade do galpão em uma escuridão quase total, rasgada apenas pelos clarões intermitentes dos tiros. Mas a munição de Marcos está no fim. O ferrolho de sua arma trava para trás, indicando que o carregador está vazio. Ele joga o fuzil inútil no chão de grade metálica, o som do impacto ecoando como uma sentença. Ele puxa sua última pistola, mas antes que consiga armá-la, um disparo certeiro atinge sua mão direita, fazendo a arma voar para longe, desaparecendo no abismo abaixo da passarela. Marcos cai de joelhos, segurando o pulso ferido, o sangue pingando através das frestas da grade de ferro. Passos lentos e pesados sobem os degraus de metal da passarela. É Vicente. O chefe de polícia aproxima-se com a calma de um carrasco que aprecia o próprio ofício. Ele não aponta a arma imediatamente. Ele prefere contemplar a ruína de seu outrora melhor detetive. Vicente para poucos metros de Marcos, a silhueta emoldurada pela luz pálida da lua que entra por uma abertura no teto. Ele discursa sobre a inevitabilidade do destino, afirmando que a tentativa de Marcos de expor o sistema é apenas uma rebeldia infantil diante da grandiosidade da ordem que governa o submundo da cidade. Enquanto Vicente fala, deliciando-se com seu aparente triunfo, uma sombra se move silenciosamente na extremidade oposta da passarela de ferro. Clara não fugiu pelos túneis subterrâneos. Ao perceber que Marcos estava sacrificando sua vida para salvá-la, ela retornara pelas sombras das tubulações superiores. Ela segura nas mãos uma pesada chave de grifo de bronze
uma ferramenta industrial maciça esquecida em um suporte de parede ou o clímax psicológico atinge seu ápice. Vicente percebe algo no olhar de Marcos, uma faísca de esperança que não deveria estar ali. No instante em que o vilão começa a se virar, Clara avança com toda a força de seu corpo, desferindo um golpe brutal contra as costas de Vicente. O impacto do metal contra a carne faz o chefe de polícia cambalear para frente, perdendo o equilíbrio ou momento de distração é tudo o que Marcos precisa. Ignorando a dor lancinante em sua perna e em sua mão ferida, ele se joga contra as pernas de Vicente. Os dois homens colidem violentamente contra a barreira de proteção enferrujada da passarela. O metal antigo, corroído por décadas de abandono, não resiste ao peso combinado dos dois corpos em luta e cede com um guincho agudo de ferro se rompendo. Marcos e Vicente despencam no vazio. No último instante de reflexo puramente instintivo, Marcos estica o braço esquerdo e consegue agarrar-se a uma grossa corrente de carga que pende de uma das pontes rolantes desativadas do teto. O solavanco quase desloca seu ombro, fazendo-o gritar de dor, mas ele consegue se segurar. Vicente, no entanto, não encontra onde se apoiar. Seus olhos se arregalam em um misto de surpresa e terror absoluto enquanto ele cai em direção ao poço inundado na base da usina, uma fossa profunda de águas escuras e detritos industriais. O impacto do corpo de Vicente contra a superfície da água é um som abafado, seguido por um silêncio sepulcral que logo engole qualquer vestígio de sua existência. Pendurado na corrente, com as forças se esvaindo rapidamente, Marcos sente seus dedos escorregarem pelo metal frio. Acima dele, Clara aparece na borda da passarela destruída. Com um esforço monumental que desafia sua própria fragilidade física, ela se estica e consegue segurar o braço de Marcos. Juntos, lutando contra a gravidade e o esgotamento extremo, eles conseguem fazer com que ele suba de volta para a segurança relativa da plataforma de ferro. Os dois ficam deitados na grade de metal por longos minutos, ouvindo apenas o som de suas próprias respirações ofegantes e o gotejar distante da água no poço abaixo. Os mercenários restantes, ao perceberem a morte de seu líder e a perda do controle da situação, começam a bater em retirada silenciosa, sabendo que sem a proteção política de Vicente, sua presença ali se tornará indefensável ao amanhecer. Quando os primeiros raios frios do sol começam a cortar a névoa matinal que sobe do rio, iluminando o interior da usina devastada, Marcos e Clara se levantam. Eles estão cobertos de fuligem, sangue e suor, mas estão de pé. Marcos apoia-se em Clara para caminhar, cada passo uma lembrança física do custo absurdo daquela noite. Nas mãos de Clara, o dispositivo de metal brilha sob a luz do novo dia. Eles não venceram a guerra que governa a cidade nas sombras, mas sobreviveram para contar a verdade. Eles caminham em direção à saída do galpão, deixando para trás os fantasmas da usina, prontos para revelar ao mundo o verdadeiro preço da captura, que mudará para sempre o destino de toda a nação. A luz pálida do amanhecer não traz o calor de um recomeço, mas a frieza cortante de uma revelação que não pode mais ser contida. Naquela transição cinzenta entre a noite eterna, que quase os consumiu, e o dia que se recusa a brilhar plenamente, Clara caminha. Seus passos são lentos, pesados, arrastando o cansaço de uma vida inteira concentrada em poucas horas de puro terror. Seus pés machucados e cobertos pela fuligem da usina, que agora arde em silêncio às suas costas, deixam marcas tênues na terra úmida. Nas suas mãos, o dispositivo de metal não é apenas um pedaço de tecnologia avançada, é um coração pulsante de silício e segredos frio ao toque, mas carregando em suas entranhas digitais o peso de milhares de almas sacrificadas. A luz do sol nascente reflete-se na superfície cromada do cilindro, projetando feixes dourados e trêmulos contra as paredes de concreto do galpão, que eles finalmente deixam para trás. Ao seu lado, Lucas caminha como um homem que sobreviveu ao seu próprio funeral. Seu ombro esquerdo está caído, uma bandagem improvisada e manchada de sangue escuro tenta estancar a dor que ele se recusa a demonstrar no rosto. Ele não olha para trás.
Ele sabe que olhar para trás significa encarar os fantasmas daqueles que ficaram pelo caminho, rostos que agora pertencem à escuridão da usina abandonada. Ele mantém os olhos fixos na linha do horizonte, onde as silhuetas dos arranha-céus da metrópole começam a se desenhar contra o céu nublado. A cidade é aquela enorme criatura de concreto e neon que os oprimiu desde o nascimento, parece distante, quase frágil sob a imensidão do novo dia. A atmosfera é densa, saturada com o cheiro de ozônio, metal queimado e a umidade típica das primeiras horas da manhã. Cada respiração de Clara produz uma pequena névoa branca que se dissipa rapidamente no ar gelado. Ela aperta o dispositivo contra o peito, sentindo o relevo das inscrições industriais gravadas no metal. Aquilo é a prova material da captura, o registro detalhado de cada cidadão monitorado, de cada dissidente silenciado e do plano sistemático do consórcio corporativo para transformar a mente humana no último recurso explorável de uma nação escravizada pela ilusão de segurança. Eles avançam pela estrada de terra batida que contorna o perímetro da usina. O silêncio que os cerca é quase ensurdecedor, interrompido apenas pelo estalar distante de estruturas metálicas que ainda esfriam após o incêndio nos níveis inferiores do complexo. Não há sirenes, não há helicópteros de busca e não há o som de passos de guardas em perseguição. Há apenas o vazio. O sistema, em sua arrogância colossal, nunca concebeu a possibilidade de que alguém pudesse escapar daquele labirinto subterrâneo com o núcleo de dados intacto. Para o consórcio, a fuga deles é uma impossibilidade matemática. Para Clara e Lucas, é uma dolorosa e milagrosa realidade. Lucas quebra o silêncio com uma voz que parece ter sido lixada pelo cansaço e pela dor. Ele não olha para Clara ao falar, mantendo a guarda alta, o instinto de sobrevivência ainda comandando cada fibra de seu ser. Ele questiona para onde irão agora, pois a cidade inteira é um território hostil, controlado por aqueles que eles acabaram de trair. Ele lembra que cada câmera de segurança, cada terminal de dados e cada agente naquelas ruas estará procurando por eles assim que o primeiro sinal de fumaça da usina for detectado pelos satélites. Clara para por um instante, seus olhos fixando-se no horizonte distante. Ela não sente medo, pelo menos não o tipo de medo que paralisa. O terror daquela noite a purificou, queimando todas as suas hesitações e deixando apenas uma determinação fria e cortante como o aço do dispositivo que carrega. Ela responde com uma voz que carrega uma autoridade nova, esculpida na tragédia. Ela diz que eles não vão se esconder nas sombras onde o consórcio os quer. Eles vão para o único lugar onde a verdade não pode ser abafada. O antigo transmissor de sinal analógico da Colina do Norte, a última estação que a infraestrutura digital do governo não conseguiu absorver ou controlar totalmente, eles retomam a marcha, deixando a zona industrial e adentrando os limites externos da cidade. A transição é sutil, mas opressiva. Os galpões abandonados dão lugar a conjuntos habitacionais cinzentos, estruturas monolíticas que abrigam milhares de trabalhadores que ainda dormem, alheios à tempestade que está prestes a desabar sobre suas vidas perfeitamente ordenadas. O contraste é gritante. Enquanto a massa vive sob a anestesia do sistema de monitoramento psicológico, Clara e Lucas carregam a chave para o despertar forçado dessa mesma população. A subida em direção à Colina do Norte é um teste de resistência física e mental. O caminho é íngreme, cercado por uma vegetação rasteira e sufocada pela poluição. À medida que sobem, a cidade se revela em toda a sua escala monumental. Do alto, as luzes da metrópole começam a se apagar uma a uma, substituídas pelo cinza uniforme da manhã. Clara observa os painéis publicitários holográficos gigantescos que flutuam sobre os distritos centrais, exibindo rostos sorridentes e slogans que prometem paz, estabilidade e harmonia em troca de obediência absoluta. É a arquitetura da mentira, estendendo-se até onde a vista alcança. Ao chegarem ao topo da colina,
A antiga estação de transmissão se apresenta como uma ruína do século passado. Uma torre de metal treliçado, enferrujada pela ação do tempo e esquecida pelas reformas tecnológicas, ergue-se contra o céu cinzento. É um monumento a uma era em que a informação viajava por ondas invisíveis e livres, antes que o consórcio centralizasse toda a comunicação em uma rede de fibra óptica controlada por algoritmos de censura prévia. Para Clara, este lugar é o símbolo perfeito da resistência. Algo antigo e imperfeito, mas incrivelmente resistente. Lucas usa suas últimas forças para arrombar a porta de metal pesado da base da torre. O interior cheira poeira acumulada por décadas, óleo de motor seco e isolamento elétrico desgastado. No centro da sala, um console de controle analógico coberto por uma camada espessa de poeira cinzenta parece esperar por eles como um gigante adormecido. É aqui que o arco de Lucas atinge sua resolução mais profunda. Ele, que passou anos agindo como um mercenário cínico, acreditando que a sobrevivência individual era a única regra válida neste mundo em ruínas, percebe que sua jornada não era sobre escapar da morte, mas sobre encontrar algo pelo qual valesse a pena morrer. Ele se posiciona diante do console de energia, suas mãos trêmulas limpando a poeira dos disjuntores de alta tensão. Ele olha para Clara e, em um momento de rara vulnerabilidade, confessa que nunca acreditou que veria este dia. Ele admite que durante muito tempo considerou a luta dela uma loucura utópica, uma busca suicida que só resultaria em dor. Mas agora, olhando para o dispositivo de metal na mão de Clara e para a cidade que se estende lá embaixo, ele entende que a verdadeira captura não era o confinamento físico que ele tanto temia, mas a resignação de viver sob a mentira sem nunca tentar quebrar as correntes invisíveis da mente. Com um esforço físico visível que faz sua ferida sangrar novamente, Lucas aciona as alavancas de emergência. Um som grave e vibrante ecoa pelas paredes de concreto da estação à medida que os geradores a diesel no subsolo despertam, enviando uma descarga de energia pura e instável através dos antigos circuitos da torre. As luzes indicadoras no console piscam em um tom vermelho opaco, antes de se estabilizarem em um verde vibrante. O sinal está ativo, a antiga frequência, livre de filtros governamentais, está pronta para transmitir. Clara aproxima-se do terminal central. Suas mãos já não tremem mais. Ela conecta o dispositivo de metal ao adaptador improvisado que ela mesma construiu durante os dias de preparação nas sombras. O encaixe é perfeito. Um clique metálico seco que ressoa na sala silenciosa como o disparo de uma arma de fogo. No monitor de raios catódicos do console, linhas de código verde começam a rolar em uma velocidade vertiginosa. São as provas. São os nomes dos juízes corrompidos, os relatórios médicos das cobaias humanas utilizadas nos testes de controle mental? As gravações de áudio dos diretores do consórcio discutindo a eliminação de populações inteiras para manter o controle econômico. Neste momento, a narrativa atinge seu ponto de tensão máxima. O sistema central do consórcio detecta a intrusão de sinal. Na tela analógica, mensagens de alerta vermelhas começam a piscar, tentando bloquear a transmissão. É uma batalha invisível entre a tecnologia de ponta da opressão e a teimosia bruta de uma infraestrutura analógica que recusa ser silenciada. Lucas monitora os níveis de energia, aplicando pressão sobre os cabos superaquecidos para evitar que o transmissor queime antes que o upload seja concluído. Cada segundo que passa parece uma eternidade esculpida em tensão pura. O suor escorre pela testa de Lucas, misturando-se com a fuligem e o sangue em seu rosto. Clara assume o microfone da estação. Sua voz, quando ela começa a falar, não é de desespero, mas de uma solenidade quase mística, que preencherá cada receptor de rádio, cada canal de emergência e cada tela residencial que ainda mantém uma conexão com as frequências de backup da cidade. Ela não discursa com ódio.
Ela fala com a autoridade de quem testemunhou o abismo e sobreviveu para descrever sua profundidade. Ela se dirige ao povo da nação, aqueles que foram capturados não por grades de ferro, mas pela promessa de uma paz sem preço. Ela diz a todos os cidadãos que a segurança que eles celebram todos os dias nos canais oficiais é, na verdade, o túmulo de sua liberdade. Ela revela que as ausências inexplicáveis de seus vizinhos, as mudanças bruscas de comportamento de seus familiares e a apatia que consome suas vidas não são acidentes, mas o resultado direto do programa de captura psicológica operado a partir da usina que agora arde no horizonte. Ela proclama que a verdade está sendo entregue a eles neste momento, não como um julgamento, mas como uma escolha que cada um terá que fazer individualmente. Enquanto Clara fala, a transmissão avança. O indicador de progresso na tela atinge 90%. A cidade lá embaixo começa a mudar. Pelas janelas da estação de transmissão, é possível ver as luzes de algumas residências se acendendo fora do horário habitual. Painéis publicitários nas avenidas principais começam a piscar, suas imagens hologópicas perfeitas sendo distorcidas pela interferência do sinal da colina do norte. Rostos de cidadãos nas ruas começam a se voltar para as telas públicas, onde os dados da captura começam a rolar de forma ininterrupta, revelando a farsa que sustentava sua realidade. O arco de Clara atinge sua plenitude espiritual nesta cena. Ela começou sua jornada como uma vítima colateral, uma mulher que perdeu tudo para o sistema e que buscava apenas uma vingança pessoal contra aqueles que destruíram sua família. No entanto, ao longo dessa provação, ela compreendeu que sua dor individual era apenas uma nota em uma sinfonia de opressão nacional. Ao abrir mão de sua segurança e de sua própria sobrevivência para garantir que a verdade fosse revelada, ela deixa de ser uma fugitiva para se tornar a arquiteta de um novo amanhã. Ela não venceu o consórcio com armas ou exércitos. Ela os desarmou ao expor sua fragilidade essencial, a dependência absoluta do silêncio e da ignorância do povo. A barra de progresso atinge 100%. O upload está completo. A verdade agora pertence ao mundo, dispersa em milhões de dispositivos, gravada em mentes que nunca mais poderão fingir que não sabem. No mesmo instante, os geradores do transmissor dão seu último suspiro, apagando-se em uma nuvem de fumaça cinzenta e deixando a sala em um silêncio profundo e sagrado. Lucas se afasta do console, desabando contra a parede de concreto com um sorriso cansado no rosto. Ele olha para suas mãos, agora limpas da culpa do passado, sabendo que cumpriu seu papel na engrenagem do destino. Ele está exausto. Seu corpo clama por repouso, mas seus olhos refletem uma paz que ele nunca experimentou em toda a sua vida de fugas e traições. Ele olha para Clara e diz que eles conseguiram, que o sistema nunca mais conseguirá reconstruir as paredes que mantinham as mentes daquela cidade trancadas na escuridão. Clara desliga o microfone e se aproxima de Lucas. Ela se senta ao seu lado no chão frio de concreto, o dispositivo de metal agora vazio e inútil, repousando entre eles como um artefato de uma guerra que finalmente chegou ao fim. Eles não têm mais para onde fugir e não precisam. O verdadeiro preço da captura foi pago com a dor daqueles que ousaram olhar para trás, mas o prêmio dessa noite de horror é a liberdade que agora começa a se espalhar pelas ruas abaixo deles. O filme nos entrega sua mensagem central por meio desse silêncio final. A captura não é um local físico, não é uma prisão com guardas e arame farpado. A verdadeira captura é o estado de espírito em que o indivíduo aceita trocar sua liberdade de pensar, questionar e sofrer pela falsa segurança de uma existência indolor e controlada por terceiros. Quando Clara e Lucas revelam a verdade, eles não libertam a nação de forma automática. Eles apenas devolvem a ela o fardo e a beleza da escolha livre. A partir deste dia,
Cada homem e cada mulher nas ruas daquela metrópole terá que decidir se prefere continuar vivendo na confortável mentira da captura ou enfrentar a dolorosa e majestosa responsabilidade de ser verdadeiramente livre. Eles caminham em direção à saída da estação de transmissão de braços dados, apoiando-se mutuamente enquanto o sol finalmente rompe a barreira de nuvens cinzentas, banhando a colina e a cidade abaixo em uma luz dourada e intensa. Eles não sabem o que o amanhã reserva, se haverá um julgamento, uma nova perseguição ou o início de uma revolução. Mas enquanto descem a colina em direção ao mundo que ajudaram a acordar, eles sabem que a noite acabou. Os fantasmas da usina foram deixados para trás e que a captura, por mais poderosa que tenha sido, nunca mais terá o poder de governar suas vidas nas sombras. O silêncio que precede a tempestade não é apenas a ausência de som. É o peso sufocante de uma atmosfera que sabe que o sangue está prestes a ser derramado. No norte do México, onde a terra cinzenta se confunde com o horizonte infinito e o sol parece punir a própria existência da humanidade, a noite não traz alívio. Ela traz a escuridão que esconde os monstros. É sob este manto de poeira, calor residual e desespero que iniciamos nossa jornada. Bem-vindos a uma análise minuciosa, cena por cena, de um dos thrillers psicológicos mais sufocantes do cinema contemporâneo, A Captura. Um filme que não apenas narra a sobrevivência, mas disseca a anatomia do medo, da corrupção e da inevitabilidade do destino quando se cruza a linha de um império construído sobre ossos. Para compreender a magnitude desta história, precisamos primeiro mergulhar no cenário que a consome. Não estamos falando apenas de uma estrada deserta, mas da infame rodovia estadual 40, uma artéria de asfalto rachado que rasga o deserto de Sonora, um território onde a lei do governo é uma vaga lembrança e a lei do cartel é uma sentença diária. O ar é espesso, carregado com um cheiro de diesel queimado, vegetação seca e a estática de um rádio policial que insiste em chiar, transmitindo apenas silêncio ou sussurros incompreensíveis. É aqui que encontramos a nossa fita de isolamento moral. O crepúsculo já se foi, deixando para trás um céu de um azul escuro quase sobrenatural, manchado pelas luzes distantes de refinarias clandestinas e poeira em suspensão, dentro de uma viatura Ford Crown Victoria, modelo antigo, cuja suspensão geme a cada irregularidade da pista. E estão os nossos dois protagonistas. Este veículo, desgastado pelo tempo e negligenciado pelo Estado, é uma metáfora perfeita para a própria polícia local. Uma estrutura falida, mantida de pé apenas por teimosia e remendos improvisados. O painel da viatura emite uma luz esverdeada e fraca, iluminando parcialmente os rostos de dois homens que representam as duas faces da mesma moeda trágica. Ao volante está Mateu Santana. Mateu não é apenas um policial veterano. Ele é um monumento vivo à sobrevivência em um território hostil. Seus olhos profundos e rodeados por olheiras escuras carregam o peso de 20 anos de concessões morais. Ele tem o cabelo grisalho cortado rente, a pele curtida pelo sol implacável do deserto e as mãos calejadas que seguram o volante com uma firmeza quase desesperada. Mateu não fita a estrada com a esperança de quem patrulha, mas com a desconfiança de quem sabe que cada sombra pode ocultar um fuzil de assalto. Ele conhece cada curva, cada rancho abandonado e, mais importante, conhece as regras não escritas da fronteira. A regra número 1 é simples: você não vê o que não deve ver e você não para onde não deve parar. Ele está a exatamente 3 horas de encerrar seu último turno antes de uma aposentadoria forçada, um descanso que ele sabe ser um milagre por si só. Há uma tensão silenciosa em seus ombros, como se ele estivesse carregando uma ogiva prestes a detonar. Ele quer apenas que os ponteiros do relógio girem mais rápido. Ele quer apenas voltar para casa para uma esposa
esposa que já não o reconhece e para uma vida que ele esqueceu como viver. No banco do passageiro está Santiago Ortiz. Santiago é o oposto de Mateu. Ele é jovem, com 20 e poucos anos, o uniforme ainda mantém um vinco visível e seu distintivo brilha sob a luz do painel, livre dos arranhões que obscurecem o de seu parceiro. Seus olhos são rápidos, ansiosos, cheios de uma energia nervosa que Mateu aprendeu a reprimir há décadas. Santiago ainda acredita na justiça, ou pelo menos no conceito dela que lhe foi ensinado na academia de polícia na cidade do México, antes de ser transferido para este purgatório. Ele ajusta constantemente o coldre de sua pistola de serviço, um gesto inconsciente que revela seu despreparo psicológico para a violência real. Ele está suando não apenas pelo calor sufocante que o ar-condicionado quebrado da viatura falha em combater, mas pela claustrofobia de estar preso em um veículo com um homem que ele respeita, mas cuja apatia moral o assusta. O diálogo entre os dois começa não com palavras de camaradagem, mas com o som do fósforo riscado por Mateu. Ele acende um cigarro barato, a fumaça cinzenta subindo e se misturando à luz do painel. Santiago tosse discretamente, um protesto silencioso que Mateu ignora deliberadamente. Mateu quebra o silêncio com uma voz rouca, cansada, que parece vir do fundo do peito. Ele pergunta a Santiago por que um jovem com boas notas na academia aceitaria um posto na fronteira. A pergunta não é por curiosidade, é um teste de realidade. Santiago olha pela janela, observando os cactos gigantes que passam como silhuetas fantasmagóricas contra o céu estrelado. Ele responde que queria fazer a diferença, que alguém precisa proteger as pessoas que não têm voz. Mateu solta uma risada curta, seca, desprovida de qualquer humor. Ele diz a Santiago que, nesta estrada, as únicas pessoas sem voz são as que estão enterradas a 2 metros sob a areia e que a única diferença que ele vai fazer aqui é decidir se seu corpo será encontrado antes ou depois de os coiotes o limparem até os ossos. A dureza das palavras de Mateu não é crueldade gratuita. É uma tentativa desesperada de vacinar o jovem parceiro contra o vírus da esperança, que na fronteira é sempre fatal. Santiago tenta defender sua posição, argumentando que se todos pensassem como Mateu, os cartéis já teriam tomado tudo. Mateu se inclina ligeiramente para a frente, os olhos fixos na estrada vazia à frente, e responde com uma lucidez avassaladora. Eles já tomaram tudo, Santiago. Nós só estamos aqui para garantir que eles não façam muita bagunça enquanto usam o que é deles. Este embate filosófico e psicológico estabelece a base da tensão que guiará todo o filme. Não se trata apenas de uma luta física pela sobrevivência, mas de um confronto entre o idealismo ingênuo e o niilismo de sobrevivência. De repente, a atmosfera dentro do carro muda drasticamente. A estática do rádio cessa por um segundo, substituída por uma transmissão de voz truncada, quase um sussurro de pânico que é rapidamente cortado. O silêncio que se segue é mais denso do que antes. Mateu desacelera a viatura. Sua postura muda instantaneamente. O veterano cansado desaparece, substituído pelo predador atento. Ele desliga os faróis altos, deixando apenas as luzes de posição iluminarem o asfalto. A cerca de 500 metros de distância, à beira da rodovia, sob a sombra de um viaduto de concreto abandonado e pichado, há um veículo parado. Não é um carro comum de camponeses ou viajantes perdidos. É uma SUV preta, blindada, de última geração, com as portas do motorista e do passageiro escancaradas. As luzes de emergência piscam de forma intermitentes, projetando sombras rítmicas e laranjas contra as colunas de concreto, parecendo os batimentos cardíacos agonizantes de uma fera ferida. Santiago se inclina para frente, a mão instintivamente repousando sobre a coronha de sua arma. Ele sugere que verifiquem que pode ser um acidente ou um veículo abandonado. Mateu, no entanto, sente o perigo em cada poro de sua pele.
Ele sabe que uma SUV daquele calibre, naquele local, aquela hora da noite, pertence a apenas uma entidade, o Cartel de Sinal de Fogo, liderado pelo homem cujo nome ninguém pronuncia em voz alta, o implacável Dom Aurélio, conhecido simplesmente como El Patrón. Dom Aurélio não é apenas um chefe de cartel, ele é uma força da natureza, uma lenda urbana que se materializa em violência extrema. Ele é conhecido por sua sofisticação sádica e por uma rede de informantes que torna qualquer tentativa de oposição um ato de suicídio. A mera possibilidade de que aquele veículo esteja ligado a ele faz o sangue de Mateu congelar. Mateu diz a Santiago, em um sussurro imperativo, para manter a cabeça baixa e não tocar em nada. Ele engata a marcha ré lentamente, na esperança de dar meia volta e ignorar a cena, de fingir que nunca estiveram ali, de deixar que o deserto consuma o que quer que tenha acontecido sob aquele viaduto. Mas o destino, como sabemos, é um autor sádico. Antes que Mateu possa completar a manobra, o farol de busca da viatura capta um reflexo metálico no chão, a poucos metros da SUV. É uma poça de líquido escuro que brilha sob a luz fraca. Não é óleo, é sangue fresco, que ainda escorre ativamente do interior do veículo para o cascalho da estrada. E então, do banco traseiro da SUV, uma figura se arrasta para fora, caindo pesadamente no chão. É um homem vestido com roupas civis rasgadas, coberto de poeira e sangue. Ele levanta uma das mãos em direção à viatura, um gesto de súplica mudo. Antes de desabar no asfalto, Santiago, movido pelo instinto impetuoso de salvar uma vida, abre a porta da viatura antes que Mateu possa impedi-lo. O som da porta se abrindo e o grito de advertência sussurrado de Mateu ecoam no vazio da noite, selando o destino de ambos. Eles cruzaram a linha, eles viram o que não deveriam ver, e as últimas horas de seu turno acabam de se transformar em uma contagem regressiva para a morte. O clique metálico da maçaneta da viatura ecoa no silêncio sepulcral daquela estrada esquecida, soando como o disparo de uma arma de fogo na mente de Mateu. Quando a porta se abre, o ar gélido e úmido da madrugada invade o habitáculo aquecido, trazendo consigo o cheiro de terra molhada, fumaça e o odor inconfundível do medo. Santiago não hesita. Seus pés atingem o asfalto úmido com uma determinação cega, um impulso quase religioso de salvação que ignora o abismo que se abre sob seus pés. Mateu estende a mão direita, os dedos arranhando o vazio, tentando agarrar a farda do parceiro, mas tudo que consegue capturar é o vácuo de uma decisão irrevogável. Ele pragueja em um sussurro rouco, a garganta seca pela adrenalina que agora corre como veneno em suas veias. Santiago caminha em direção ao feixe de luz fraco e trêmulo da lanterna que jaz caída no chão, ao lado do corpo que se contorce na penumbra. Cada passo do jovem policial é uma batida de martelo no próprio destino. A poucos metros dali, a figura caída começa a ganhar contornos mais nítidos através da neblina espessa. Não é apenas um civil ferido, é uma mulher. Suas roupas estão rasgadas, cobertas de lama e sangue escuro que brilha sob a luz fraca. Ela aperta contra o peito uma pasta de couro surrada, como se aquele objeto fosse mais vital do que o próprio ar que ela tenta sofregamente puxar para os pulmões colapsados. Quando Santiago se ajoelha ao seu lado, o mundo parece desacelerar. O rosto da mulher é uma máscara de hematomas e terror absoluto. Os olhos dela, arregalados e injetados de sangue, fixam-se no distintivo no peito de Santiago, mas ela não reage com alívio. O que se desenha em suas feições é um horror ainda mais profundo, uma constatação de que o fim chegou. Ela tenta se arrastar para trás, os calcanhares cavando a terra mole do acostamento, soltando um gemido sufocado que rasga a noite. Santiago ergue as mãos em um gesto universal de paz, tentando modular sua voz para transmitir uma calma que ele próprio já não possui. Ele pede que ela se acalme, que eles estão ali para ajudar
que são a polícia. É nesse instante que a mulher, com a voz embargada pelo sangue e pelo desespero, pronuncia as palavras que mudam tudo. Ela não pede socorro médico. Ela não chora de dor. Ela apenas sussurra com uma lucidez aterradora, que foram os próprios policiais que a colocaram naquela situação. Ela aponta para a estrada escura atrás deles, de onde vieram, e diz que o comandante da divisão deles é quem assinou sua sentença de morte. A pasta que ela carrega contém as provas de um esquema de desvio de verbas, suborno e execuções sumárias que envolve não apenas a cúpula da Polícia Metropolitana, mas também figuras proeminentes do judiciário e do governo estadual. Ela é Helena Vence, auditora-chefe do estado que havia desaparecido misteriosamente há 3 dias. Dentro da viatura, Mateu observa a cena pelo retrovisor, a respiração curta, a mão esquerda espalmada contra o volante, enquanto a direita repousa, trêmula, sobre o coldre de sua pistola de serviço. A paranoia, que sempre foi sua maior aliada para sobreviver nas ruas, agora se transforma em um monstro que devora sua sanidade. Ele sabe o que aquela hesitação significa. Ele sabe que a presença daquela mulher ali, viva, é uma anomalia que o sistema não vai tolerar. E, mais do que tudo, ele sabe que a viatura deles está equipada com um rastreador GPS ativo e que o silêncio do rádio, que há minutos não emite qualquer chiado ou instrução da central, não é um acidente. É um isolamento deliberado. Eles foram deixados no escuro para que o serviço pudesse ser feito sem testemunhas de farda. De repente, a escuridão ao redor deles é cortada por 2 feixes de luz branca, fria e intensa. Faróis de xenônio surgem no topo da colina, rasgando a névoa com a violência de uma lâmina. Não há sirenes, não há sinais de alerta. Apenas o rugido grave de um motor de alta potência que se aproxima com velocidade predatória. Mateu sente o estômago despencar. O pânico de Santiago é visível mesmo à distância. O jovem policial se ergue rapidamente, olhando de volta para a viatura e depois para os faróis que se aproximam rapidamente. Mateu toma uma decisão nascida do desespero e da lealdade distorcida que une 2 parceiros de patrulha. Ele engata a marcha ré, faz os pneus cantarem no asfalto úmido e posiciona a viatura de lado, criando uma barreira improvisada entre Santiago, a mulher e a ameaça que avança. Ele abre a porta do motorista e grita, sua voz ecoando de forma violenta e autoritária sobre o barulho do motor, ordenando que Santiago coloque a mulher no banco de trás imediatamente. Santiago, paralisado por 1 segundo pelo peso da revelação de Helena e pela iminência do perigo, reage por puro instinto. Ele passa o braço pelos ombros de Helena, levantando-a do chão. Ela solta um grito de dor excruciante quando sua perna fraturada cede, mas Santiago a segura com firmeza, arrastando-a para a segurança relativa do banco traseiro da viatura. O cheiro de sangue e suor frio agora contamina o interior do veículo. Santiago entra logo em seguida, batendo a porta traseira com força. Antes mesmo que a porta seja travada, o para-brisa traseiro da viatura explode em uma chuva de estilhaços brilhantes. O som seco e abafado de disparos com um silenciador ecoa na noite. Os atacantes não estão ali para fazer perguntas ou oferecer subornos. Eles vieram para eliminar qualquer vestígio de dissidência. Mateu acelera, o motor da viatura rugindo em protesto, enquanto ele manobra o veículo em uma curva fechada, jogando a traseira na lama antes de encontrar tração no asfalto e disparar na direção oposta, adentrando a escuridão da floresta que margeia a estrada secundária. O interior da viatura transforma-se em uma panela de pressão psicológica. O vento frio da noite entra pelo vidro traseiro estilhaçado, chicoteando os cabelos de Santiago e Helena, misturando-se com os gritos de dor da mulher e a respiração ofegante de Mateu ao volante. Santiago tenta estancar o sangramento na perna de Helena com seu próprio torniquete de emergência, enquanto seus olhos, antes cheios de idealismo, agora refletem a
apenas o abismo da desilusão. Ele olha para o painel da viatura. O rádio de bordo, antes silencioso, começa a emitir um chiado estático. Uma voz fria, desprovida de qualquer emoção humana, surge do alto-falante. Não é a operadora habitual do turno da noite. É a voz do próprio comandante da divisão. O coronel Vargas não grita. Ele não faz ameaças explícitas. Sua voz é mansa, quase paternal, o que torna a transmissão ainda mais perturbadora. Ele chama Mateu pelo nome, lembrando dos seus 15 anos de serviço sem manchas, da sua pensão que está prestes a se consolidar, da sua esposa e da sua filha que dormem tranquilas em casa, alheias ao horror que se desenrola naquela estrada. Vargas diz que compreende que houve um terrível mal-entendido, que Santiago é jovem e impetuoso, mas que Mateu é um homem sensato. Ele oferece uma saída. Basta encostar a viatura, entregar a encomenda e o jovem parceiro, e tudo será esquecido. Mateu seria promovido. Sua família estaria segura. E o silêncio seria recompensado com uma vida de conforto. Santiago ouve cada palavra da transmissão, seus olhos fixos na nuca de Mateu. A tensão dentro do carro torna-se física, quase palpável. A vida de Santiago e de Helena agora depende inteiramente da integridade moral de um homem que passou anos vendo a corrupção corroer o sistema e que sempre escolheu desviar o olhar para proteger a si mesmo. Santiago segura sua arma regulamentar com as mãos trêmulas, olhando para o parceiro pelo retrovisor interno. A desconfiança mútua, a semente da traição, foi plantada pelo inimigo sem que eles precisassem disparar mais um único tiro. Helena, sentindo a oscilação do poder dentro daquele espaço confinado, agarra o braço de Santiago, implorando com os olhos para que ele não a entregue. Ela revela que as provas na pasta não são apenas documentos financeiros, mas contêm a gravação da execução de um promotor de justiça, realizada pelo próprio Coronel Vargas e por um grupo de elite conhecido como os ceifadores, uma milícia formada por policiais ativos e aposentados que operam como o braço armado da organização criminosa que controla o Estado. Se eles a entregarem, nenhum deles sairá vivo daquela noite, pois o sistema não deixa pontas soltas, mesmo as que vestem farda. Mateu continua dirigindo pela estrada sinuosa, os faróis do SUV perseguidor ainda visíveis no retrovisor, aproximando-se de forma inexorável. A mente de Mateu é um turbilhão de cálculos frios e desespero emocional. Ele pensa em sua filha, no cheiro do cabelo dela pela manhã e na promessa que fez a si mesmo de que nunca a deixaria órfã. Mas ele também olha para Santiago, o garoto que ele prometeu proteger quando o pai de Santiago, um antigo policial e amigo de Mateu, faleceu anos atrás. O peso da promessa do passado colide frontalmente com a necessidade de sobrevivência do presente. O rádio estala novamente. A voz de Vargas assume um tom mais sombrio, perdendo a polidez anterior. Ele avisa que o tempo das negociações acabou. Ele dá um ultimato de 3 minutos para que Mateu tome sua decisão, informando que todas as saídas da rodovia foram bloqueadas por barreiras táticas da própria polícia. Eles não são mais agentes da lei em patrulha. Eles são oficialmente fugitivos armados e perigosos acusados de sequestro e traição à pátria. A narrativa já foi escrita nos relatórios oficiais antes mesmo de um desfecho acontecer. Mateu desliga o rádio com um movimento brusco, quebrando o botão de plástico. Ele olha para Santiago pelo retrovisor, a expressão endurecida por uma resolução sombria. Ele diz que há um antigo depósito de carvão desativado a 2 quilômetros dali. Uma estrutura de concreto abandonada que data da época da industrialização da região. É o único lugar onde eles podem tentar criar uma posição defensiva ou encontrar uma rota de fuga a pé pela floresta densa. Mas para chegar lá, eles terão que cruzar uma ponte estreita que provavelmente já está sob observação. A adrenalina atinge o ápice quando a viatura faz uma curva fechada à esquerda, saindo da estrada
estrada pavimentada e entrando em um caminho de terra batida que leva ao complexo industrial abandonado. Os galhos das árvores batem contra as laterais do veículo como chicotes, e a poeira levantada pela velocidade dificulta a visibilidade. Atrás deles, os perseguidores aceleram, sabendo que a caça está encurralada. A noite avança implacável e cada batida do coração dos 3 ocupantes daquela viatura é um segundo a menos na contagem regressiva para o confronto final que decidirá não apenas suas vidas, mas o destino de toda a estrutura de poder que governa a cidade nas sombras. A cortina de poeira sufocante, erguida pela velocidade frenética da viatura, transforma a noite em um labirinto de sombras impenetráveis. Os faróis dos perseguidores cortam a escuridão como lâminas de luz cirúrgica, aproximando-se implacavelmente. Dentro do veículo em fuga, o silêncio é uma presença física, quase sólida, interrompido apenas pelo ranger violento da suspensão castigada pelo solo irregular e pelo compasso irregular de 3 respirações agonizantes. No volante, o detetive Marcos mantém os nós dos dedos brancos de tanta força aplicada contra o couro desgastado do volante. Seus olhos, injetados de sangue fixos na estrada de terra que parece não ter fim, refletem o brilho esverdeado do painel digital. Ao seu lado, Clara aperta contra o peito o pequeno dispositivo de metal que carrega os arquivos encriptados, o segredo que a transformou no alvo mais valioso daquela província corrupta. No banco de trás, o inspetor Jorge, veterano de 1000 batalhas perdidas nas esquinas escuras da cidade, pressiona com as mãos trêmulas um tecido improvisado contra o flanco esquerdo, onde o sangue insiste em jorrar quente e escuro, manchando o estofado cinzento da viatura. A velocidade é um anestésico para o medo, mas o asfalto finalmente termina, dando lugar ao vazio desolador das antigas docas e do complexo siderúrgico abandonado à beira do rio poluído que corta a metrópole. O gigantesco esqueleto de ferro e cimento ergue-se contra o céu sem estrelas como um monumento à decadência industrial. Marcos sabe que a estrada acabou. À frente, o portão de ferro retorcido da velha usina ergue-se como a boca de um monstro esquecido. Com um movimento brusco e preciso, ele joga o peso do carro contra a barreira. O impacto é uma cacofonia de metal retorcido e vidro estilhaçado que ecoa pela noite vazia. A viatura derrapa no chão de concreto liso, coberto por uma camada antiga de óleo e poeira industrial, parando finalmente nas profundezas sombrias do galpão principal. Eles saem do veículo sob a penumbra fria de um teto colossal de vigas expostas. O ar ali dentro cheira a ferrugem, mofo e morte iminente. Jorge cambaleia ao colocar os pés no chão, sua respiração emitindo um som sibilante que denuncia a gravidade de sua lesão interna. Marcos o ampara sob o braço e arrastando o corpo pesado do mentor para trás de uma fileira de contêineres de carga enferrujados. Clara os segue de perto, seus passos rápidos e silenciosos ecoando timidamente na vastidão do espaço. A tensão é palpável, uma eletricidade estática que arrepia os pelos da nuca, som que eles mais temiam finalmente se materializa. O rugido dos motores dos perseguidores cessa do lado de fora do galpão, substituído quase imediatamente pelo bater seco de portadas de veículos de alta cilindrada. Passos táticos, firmes e ritmados, começam a ecoar no chão de concreto. Lanternas acopladas a fuzis de assalto cortam a escuridão com feixes de luz branca, varrendo as sombras como garras de um predador invisível. Não são policiais comuns que cruzam aquele limiar. São os mercenários da milícia corporativa da prefeitura, homens sem rosto e sem piedade, treinados para apagar qualquer vestígio de dissidência. Então, rompendo o silêncio tenso, uma voz ecoa pela acústica catedralesca da usina. Não é a voz áspera de um soldado, mas o tom calmo, educado e terrivelmente familiar do chefe de polícia, Vicente. O homem que Marcos um dia chamou de mestre, o arquiteto da própria engrenagem que agora tenta esmagá-los. Vicente caminha com calma
sua silhueta elegante destacando-se contra a luz da lua, que filtra pelas vidraças quebradas do teto. Ele fala sem pressa, sabendo que tem o controle absoluto do tabuleiro. Ele chama por Marcos, apelando para uma nostalgia vazia, oferecendo um acordo que ambos sabem ser uma sentença de morte disfarçada de clemência. Vicente argumenta que a história sempre é escrita pelos sobreviventes e que a verdade contida no dispositivo de Clara é apenas uma nota de rodapé irrelevante diante da ordem que eles construíram para manter a cidade funcional. Escondido atrás do metal frio do container, Marcos sente o peso da traição esmagar seus ombros. Ele olha para Jorge, cujos olhos começam a perder o brilho da consciência. O velho inspetor, com a voz reduzida a um sussurro rouco, segura a gola da jaqueta de Marcos. É nesse momento de vulnerabilidade extrema que o primeiro golpe psicológico é desferido. Jorge, com lágrimas de dor e arrependimento escorrendo pelo rosto marcado pelo tempo, confessa que não foi o acaso que levou os perseguidores até a rota de fuga deles. Ele revela que, sob a ameaça de ver sua família executada pelas forças de Vicente, ele mesmo havia enviado as coordenadas de satélite da viatura antes de cruzarem a fronteira da cidade. A revelação atinge Marcos com a força de um projétil de artilharia. O homem em quem ele depositara sua última gota de confiança era, na verdade, a bússola que os guiara diretamente para o abatedouro. Antes que Marcos possa processar a dor dessa revelação, o silêncio de Jorge torna-se absoluto. O velho inspetor expira seu último suspiro, os olhos fixos nas alturas inacessíveis do teto industrial, deixando para trás um vácuo de desespero. Marcos fecha suavemente as pálpebras do amigo que o traiu e o salvou em tantas outras ocasiões, engolindo seco o choro que ameaça travar sua garganta. Ele olha para Clara. Ela não chora. O medo em seus olhos deu lugar a uma determinação fria e desesperada. Ela sabe que não há mais para onde correr. Sabendo que o cerco está se fechando e que os feixes de luz das lanternas estão a poucos metros de sua posição, Marcos toma uma decisão drástica. Ele empurra Clara em direção a uma abertura estreita na base de um antigo forno de fundição, um poço de manutenção escuro que leva aos canais subterrâneos de escoamento da usina. Ele entrega a ela sua própria arma secundária e sussurra que ela deve continuar se movendo, independentemente do que ouvir atrás de si. Clara hesita por um breve segundo, a mão trêmula encontrando a de Marcos em um adeus silencioso, antes de desaparecer na escuridão úmida do túnel. Marcos levanta-se, respirando fundo o ar impregnado de poeira e pólvora. Ele empunha seu fuzil de serviço, sabendo que as próximas frações de segundo definirão o fim de sua jornada. Ele sai de trás do container disparando. O confronto que se segue é uma sinfonia caótica de violência e sobrevivência. O estalar seco dos disparos ecoa pelas paredes de concreto como trovões confinados. Faíscas douradas saltam das colunas de ferro à medida que os projéteis dos milicianos arrancam lascas de metal e tinta descascada. Marcos move-se com uma precisão cirúrgica nascida de anos de treinamento e do puro instinto de preservação. Ele abate o primeiro mercenário com 2 disparos no peito quando este contorna uma pilha de tubulações antigas. Sem parar, ele se joga contra o chão áspero, rolando para trás de uma engrenagem monumental de bronze, enquanto uma rajada de metralhadora estraçalha o local onde ele estava um segundo antes. A dor física começa a cobrar seu preço e um estilhaço de metal rasga a lateral de seu pescoço e um projétil de raspão atinge sua coxa esquerda, fazendo-o mancar enquanto tenta subir as escadas de ferro que levam às passarelas superiores da usina. Ele precisa atrair a atenção de todos para longe do esconderijo de Clara. Do alto da passarela, a 30 metros de altura do chão da fábrica, Marcos tem uma visão panorâmica do inferno que se instalou abaixo. Ele dispara contra um refletor industrial suspenso. O enorme holofote despenca com um estrondo ensurdecedor, esmagando um dos perseguidores e mergulhando metade do galpão em uma escuridão quase total, rasgada apenas pelos clarões intermitentes dos tiros. Mas a munição de Marcos está no fim. O ferrolho de sua arma trava para trás, indicando que o carregador está vazio. Ele joga o
fuzil inútil no chão de grade metálica, o som do impacto ecoando como uma sentença. Ele puxa sua última pistola, mas antes que consiga armá-la, um disparo certeiro atinge sua mão direita, fazendo a arma voar para longe, desaparecendo no abismo abaixo da passarela. Marcos cai de joelhos, segurando o pulso ferido, o sangue pingando através das frestas da grade de ferro. Passos lentos e pesados sobem os degraus de metal da passarela. É Vicente. O chefe de polícia aproxima-se com a calma de um carrasco que aprecia o próprio ofício. Ele não aponta a arma imediatamente. Ele prefere contemplar a ruína de seu outrora melhor detetive. Vicente para poucos metros de Marcos, a silhueta emoldurada pela luz pálida da lua que entra por uma abertura no teto. Ele discursa sobre a inevitabilidade do destino, afirmando que a tentativa de Marcos de expor o sistema é apenas uma rebeldia infantil diante da grandiosidade da ordem que governa o submundo da cidade. Enquanto Vicente fala, deliciando-se com seu aparente triunfo, uma sombra se move silenciosamente na extremidade oposta da passarela de ferro. Clara não fugiu pelos túneis subterrâneos. Ao perceber que Marcos estava sacrificando sua vida para salvá-la, ela retornara pelas sombras das tubulações superiores. Ela segura nas mãos uma pesada chave de grifo de bronze, uma ferramenta industrial maciça esquecida em um suporte de parede ou o clímax psicológico atinge seu ápice. Vicente percebe algo no olhar de Marcos, uma faísca de esperança que não deveria estar ali. No instante em que o vilão começa a se virar, Clara avança com toda a força de seu corpo, desferindo um golpe brutal contra as costas de Vicente. O impacto do metal contra a carne faz o chefe de polícia cambalear para frente, perdendo o equilíbrio ou momento de distração é tudo o que Marcos precisa. Ignorando a dor lancinante em sua perna e em sua mão ferida, ele se joga contra as pernas de Vicente. Os dois homens colidem violentamente contra a barreira de proteção enferrujada da passarela. O metal antigo, corroído por décadas de abandono, não resiste ao peso combinado dos dois corpos em luta e cede com um guincho agudo de ferro se rompendo. Marcos e Vicente despencam no vazio. No último instante de reflexo puramente instintivo, Marcos estica o braço esquerdo e consegue agarrar-se a uma grossa corrente de carga que pende de uma das pontes rolantes desativadas do teto. O solavanco quase desloca seu ombro, fazendo-o gritar de dor, mas ele consegue se segurar. Vicente, no entanto, não encontra onde se apoiar. Seus olhos se arregalam em um misto de surpresa e terror absoluto enquanto ele cai em direção ao poço inundado na base da usina, uma fossa profunda de águas escuras e detritos industriais. O impacto do corpo de Vicente contra a superfície da água é um som abafado, seguido por um silêncio sepulcral que logo engole qualquer vestígio de sua existência. Pendurado na corrente, com as forças se esvaindo rapidamente, Marcos sente seus dedos escorregarem pelo metal frio. Acima dele, Clara aparece na borda da passarela destruída. Com um esforço monumental que desafia sua própria fragilidade física, ela se estica e consegue segurar o braço de Marcos. Juntos, lutando contra a gravidade e o esgotamento extremo, eles conseguem fazer com que ele suba de volta para a segurança relativa da plataforma de ferro. Os dois ficam deitados na grade de metal por longos minutos, ouvindo apenas o som de suas próprias respirações ofegantes e o gotejar distante da água no poço abaixo. Os mercenários restantes, ao perceberem a morte de seu líder e a perda do controle da situação, começam a bater em retirada silenciosa, sabendo que sem a proteção política de Vicente, sua presença ali se tornará indefensável ao amanhecer. Quando os primeiros raios frios do sol começam a cortar a névoa matinal que sobe do rio, iluminando o interior da usina devastada, Marcos e Clara se levantam. Eles estão cobertos de fuligem, sangue e suor, mas estão de pé. Marcos apoia-se em Clara para caminhar, cada passo uma lembrança física do custo absurdo daquela noite. Nas mãos de Clara, o dispositivo de metal brilha sob a luz do novo dia. Eles não venceram a guerra que governa a cidade nas sombras, mas sobreviveram para contar a verdade.
Eles caminham em direção à saída do galpão, deixando para trás os fantasmas da usina, prontos para revelar ao mundo o verdadeiro preço da captura, que mudará para sempre o destino de toda a nação. A luz pálida do amanhecer não traz o calor de um recomeço, mas a frieza cortante de uma revelação que não pode mais ser contida. Naquela transição cinzenta entre a noite eterna, que quase os consumiu, e o dia que se recusa a brilhar plenamente, Clara caminha. Seus passos são lentos, pesados, arrastando o cansaço de uma vida inteira concentrada em poucas horas de puro terror. Seus pés machucados e cobertos pela fuligem da usina, que agora arde em silêncio às suas costas, deixam marcas tênues na terra úmida. Nas suas mãos, o dispositivo de metal não é apenas um pedaço de tecnologia avançada, é um coração pulsante de silício e segredos frio ao toque, mas carregando em suas entranhas digitais o peso de milhares de almas sacrificadas.